Bem-vindo de volta aqui no meu canal, Criando com a Palavra de Deus. Espero que todos estejam bem na santa paz do Senhor Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Fernanda. Hoje nós vamos para mais um vídeo de panorama bíblico. E o panorama bíblico de hoje é o panorama dos Salmos. Essa Bíblia que eu estou usando no ano de 2024 é a The Purpose Book. Ela tem a linguagem século 21. E ela tem espaço para anotações. Já tem vídeo dela aqui no meu canal também, mais detalhado, se você quiser conhecer. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu estou estudando em ordem cronológica os livros da Bíblia. E o último livro que eu encerrei agora, no mês de outubro, foi o livro dos Salmos, tá? Então, faltava eu fazer aqui no canal o panorama do livro dos Salmos. Essa Bíblia The Purpose Book, ela tem essa parte da introdução aqui, com o autor, contexto, principal propósito, como Cristo é revelado no livro e os versículos chaves. Então, eu gosto de estar comentando aqui um pouquinho das minhas anotações da parte da introdução do livro, para vocês terem uma ideia do que se trata, né, o livro dos Salmos. E para ajudar também na interpretação durante a leitura. Então, eu fiz aqui umas anotações e quero estar compartilhando com vocês, tá ok? Vou pegar uma caneta aqui, que fica mais fácil, né, para vocês saberem onde eu estou lendo e comentando. O autor do livro dos Salmos são vários autores. Todo mundo fala, o livro dos Salmos é de Davi. Mas não é somente de Davi. Davi escreveu apenas 73 salmos. Os outros salmos foram escritos por Asaf, que escreveu 12, os filhos de Corá, que escreveram 9, Salomão escreveu 3, Emã com os filhos de Corá, Etã e Moisés escreveram um salmo cada um, e 50 salmos são anônimos. Porém, desses 50 salmos anônimos, 2 desses salmos são atribuídos a Davi no Novo Testamento. Em Atos 4:25 e Hebreus 4:7, diz que o Salmo 2 e o 95 era de Davi, tá? O contexto do livro dos Salmos foram escritos entre a época de Moisés, aproximadamente em 1440 a.C., e o cativeiro babilônico, em 586 a.C. Os salmos são narrativas históricas paralelas aos acontecimentos da vida de Davi. Então, a maioria dos salmos, como a maioria dos salmos foi Davi que escreveu, então a maior parte, né, dos salmos são paralelos às histórias de Davi. O principal propósito do livro é, por intermédio da poesia, expressar o louvor, a adoração e a confissão a Deus, porque existem salmos de louvor, salmos de adoração, salmos de confissão, salmos para o culto, existem vários tipos de salmos, não vou entrar em detalhes aqui para vocês conhecerem. Os salmos contêm tanto hinos quanto orações, ambos usados na adoração israelita. O livro dos Salmos não foi composto para ser lido, mas para ser cantado com instrumentos musicais. É uma coleção de 150 orações, poemas e hinos em louvor, adoração a Deus e também chamado saltério. A palavra para salmos em hebraico é Tehillim, que significa louvor. O título em português vem da tradução grega psalmoi, que significa cânticos de louvor. Por isso os salmos devem ser cantados. Os salmos apresentam Jesus como nosso tudo em todos. E os versículos chaves que eu anotei aqui é do Salmo 150, versículo 6, Salmo 96, versículo 8 e 9 e Salmo 100, versículo 1 a 3. Os Salmos é um livro de louvores do homem para Deus. Geralmente a gente vai lendo a Bíblia e é sempre o Senhor falando conosco, né? É sempre contando as histórias, ou Deus falando através dos profetas, ou lá o testemunho de vida do Senhor no Novo Testamento, depois os apóstolos. Então é sempre ensinamentos para nós. Porém, os Salmos, ele é para ser usado ao contrário, é para nós usarmos para o Senhor. Ele é para a gente usar para louvar, para adorar e para orar ao Senhor. Então, na nossa vida, ela tem o propósito de glorificar a Deus, e o louvor é o nosso maior dever como seres humanos, como criaturas e filhos de Deus. Portanto, a teologia do livro dos Salmos
É bem simples. Nossa vida e toda a criação devem glorificar o Criador. A maior parte das escrituras fala a nós, mas os salmos falam por nós. Quem disse essa frase foi Atanásio de Alexandria. A maior parte das escrituras é Deus quem fala conosco, mas os salmos é como se Deus nos guiasse a orar, nos conduzisse à oração e nos levasse a falar com Ele de maneira apropriada, da forma que agrada ao Senhor. O livro dos Salmos, ele é maravilhoso, ele é lindo demais. Quando você consegue entender o propósito de cada salmo, ou seja, a intenção de cada salmo, para que aquele salmo foi escrito, né? Com que sentido, com qual intenção, você consegue sentir ali, através das palavras, né, do autor de cada um, sentir ali como expressão dos sentimentos que a gente tem com relação a Deus, de adoração, de gratidão, de pedido de socorro, de pedido de livramento, de confissão. Então, a gente se coloca no lugar do salmista. Por isso é que os salmos nos levam a orar. Porque existem várias situações que os salmistas passaram que nós passamos mesmo assim nos dias de hoje. Então, por isso é que os salmos eles são de nós para o Senhor. O livro dos Salmos nos ensina a orar de forma que agrada a Deus, da forma que de nos derramar diante de Deus. Então, você acaba começando a ler os Salmos, você acaba terminando os Salmos adorando. Não tem como você não sentir, sabe? O seu coração quebrantando durante a leitura de um salmo. O louvor, a exaltação a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Então, o livro dos Salmos, ele também nos ajuda a sermos gratos por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Como Deus tem nos alcançado e cuidado de nós. Nós somos gratos a Deus por sua preocupação, pela sua ajuda, por sua misericórdia. E Ele não somente nos protege, nos guia e perdoa, Ele nos fornece tudo o que precisamos. Então, os salmos, eles mostram que Deus é misericordioso, que Deus é provedor, que Deus é libertador, que Deus nos socorre, que Deus nos perdoa. Então, a partir do momento que você vai lendo um salmo com uma intenção que você está precisando, mesmo que você não tenha palavras para orar, mas no momento em que você está usando os salmos para orar ao Senhor por uma causa que você está tendo e que o salmo expressa essa causa, é como se ele falasse por você. É como se o salmo orasse por você. Ele consegue preencher, sabe, as palavras que a gente não tem. Então, através dos salmos, nós podemos reconhecer a grandeza de Deus. Os salmos, eles louvam e adoram ao Senhor por tudo que Ele faz a nós e por tudo que Deus é, pela sua magnitude, pela sua soberania, por ser o Deus criador de todas as coisas. Então, Deus é o Todo-Poderoso e sempre age no tempo certo. Ele é soberano sobre todas as coisas, ele é o rei e domina sobre tudo. Ele é a rocha, nosso abrigo, proteção. Então, os salmos, eles vão falando isso, vão declarando isso. Por isso que existem salmos de adoração. Seu poder é demonstrado pelo modo que ele revela na criação, na história e na sua palavra. Então, tem salmos que falam de Deus na criação do mundo, que falam de Deus na história do povo de Israel, como Deus cuidou do povo de Israel, e também na sua palavra. Muitos salmos são orações fervorosas de pedido de perdão a Deus e que ele declarando que ele nos perdoa quando confessamos nossos pecados e nos afastamos deles. Através do perdão de Deus, passamos da alienação à intimidade, da culpa ao amor. Os salmos, eles conseguem aproximar a gente do Senhor, atrair a gente, nosso coração para Deus. E também atrair o coração de Deus para nós, porque nós estamos orando a própria palavra do Senhor. Os salmos nos ensinam a ter confiança em Deus, que é justo e fiel. Quando colocamos nossa confiança nele, ele acalma o nosso coração e podemos confiar nele nos tempos difíceis. Conhecer a Deus intimamente nos afasta da dúvida, do medo e da solidão. Então, por tantas situações que Davi passou, em que ele se encontrava sozinho, fugindo, por tantas vezes de Saul, depois de seu filho Absalão, pessoas mentindo, caluniando ele, falando coisas que ele não fazia. Então, existem vários salmos de Davi que é salmos de confiança, em que a única esperança e confiança que ele tinha de que ele iria sair daquela situação, de que ele não iria morrer, de que Deus iria cumprir a promessa que tinha feita a ele, de que Deus sempre o socorreu e iria continuar socorrendo, sustentando, o protegendo, o livrando. Então, são salmos de confiança.
E nos ajuda também nos momentos de dificuldade a ter confiança no Senhor, a fazer com que a gente tenha mais confiança quando a gente se sente abalado ou se sente sozinho. Nos Salmos podemos encontrar todas as emoções que um ser humano pode sentir, desde emoções perturbadoras à alegria. Invocar a Deus através dos Salmos é a melhor maneira de ocupar a nossa mente. As emoções humanas não são somente essenciais à vida e à saúde, mas também em nosso relacionamento com Deus e a nossa caminhada espiritual. Então, às vezes, a sua mente está um pouco perturbada, você tem tido pensamentos negativos. Quando você vai lendo os Salmos, você vai mudando os seus pensamentos para um pensamento de adoração, para um pensamento de confiança, para um pensamento de que Deus vai te livrar, de que Deus vai te socorrer, de que Ele é o Todo-Poderoso, de que nada é impossível para Ele. Fora os testemunhos, né, do povo de Israel, que também são declarados nos hinos de louvores que eles usavam nos cultos, que vão relembrando as histórias dele. Então, são testemunhos do povo de Israel que também nos ajudam na caminhada com o Senhor. E vai tirando aquelas emoções perturbadoras, trazendo a alegria, trazendo a paz. Os Salmos também nos ensinam a viver tendo Deus como centro de todas as coisas, tendo um estilo de vida teocêntrico. Como cristãos, podemos viver uma vida transparente diante de Deus, colocando diante dele nossas questões pessoais com sinceridade, não importando o tipo de sentimento que estamos experimentando. Nossa mente e coração devem ser tocados pela graça de Deus, principalmente nossos sentimentos e emoções. Nós sabemos que Deus conhece todas as coisas, que antes da gente falar, o Senhor já sabe o que a gente vai dizer, não é? Então não adianta a gente querer enganar, falar que não está sentindo aquilo que está sentindo, porque o Senhor sabe que a gente está sentindo. Então nós podemos ser transparentes diante dele, nós podemos expressar os nossos sentimentos, mesmo que às vezes aquele sentimento não seja bom, mas você não quer ter aquele sentimento. Então você tem que ser honesto e sincero ao Senhor e dizer: eu estou sentindo isso, que eu sei que não é bom. Transforma esse sentimento. E só o Senhor é capaz de fazer isso, porque Ele conhece o nosso coração e a intenção do nosso coração. Através dos salmistas, podemos ser guiados com sinceridade, profundidade, a ter um genuíno relacionamento com Deus. Porque às vezes você não sabe expressar, você está sentindo aquele sentimento, mas não sabe expor para o Senhor, não sabe colocar as palavras. E através dos salmos, você consegue fazer isso, orando os salmos, confessando ou louvando os salmos, né? Confessando nossos pecados, expressando nossas dúvidas e temores, pedindo ajuda a Deus nos tempos de dificuldades, louvando e adorando a Deus. Muitas das vezes a gente não vê solução para nada, a gente acha que acabou de vez, que não tem recurso, e a única coisa que a gente pode fazer é adorar o Senhor. No momento que a gente adora e louva o Senhor, a gente tira o foco de nós mesmos e passamos para Deus. A nossa mente passa a estar focada no Senhor e não em nós mesmos. E é ali, nessa hora, que o Senhor vai trabalhando dentro do nosso coração e vai transformando o nosso coração. Aqui eu vou entrar um pouquinho na divisão do livro dos Salmos. O livro dos Salmos é dividido em 5 livros. O livro 1 é do Salmo 1 ao 41. Essa primeira parte é semelhante ao livro de Gênesis, explica como a humanidade foi criada, como ela caiu em pecado e foi prometida a redenção. Muitos desses salmos mostram o ser humano caído, redimido e abençoado por Deus. A maioria dos salmos dessa parte foram escritas por Davi. No livro 2, vai do Salmo 42 ao 72. Essa divisão tem os salmos de autoria de Davi e dos filhos de Corá. É semelhante ao livro de Êxodo. Da mesma maneira que este descreve a história de libertação de Israel, muitos desses salmos mostram a nação arruinada e depois restaurada. Assim como Deus salvou Israel, Ele também nos salva. Podemos dirigir-nos a Deus com os nossos problemas e pedir-lhe ajuda, que encontraremos a solução. No livro 3, vai dos Salmos 73 ao 89. Essa seção tem os salmos escritos por Asaf e seus descendentes. É semelhante ao livro de Levítico. Da mesma maneira que este descreve sobre o tabernáculo e a santidade de Deus, muitos falam do templo e da entronização do Senhor. Por Deus ser o Todo-Poderoso, podemos nos voltar para Ele, a fim de recebermos livramentos. Esses salmos louvam a Deus porque Ele é, por Ele ser santo e pela sua perfeita santidade. Ele merece toda a nossa adoração e reverência. O livro 4 vai do Salmo 90 ao 106.
Nessa divisão, os salmos são de autoria desconhecida. É semelhante ao livro de Números, aborda o relacionamento de Israel com as nações vizinhas. Frequentemente menciona a relação do reino dos céus com outras nações. Por sermos cidadãos dos céus, podemos manter os acontecimentos e as dificuldades dessa terra como algo passageiro. O livro 5 e último livro vai do Salmo 107 ao 150. Essa seção tem salmos escritos principalmente por Davi. É semelhante ao livro de Deuteronômio. O tema mais importante era Deus e a sua palavra. Esses salmos são hinos de louvor e ação de graças a Deus por sua presença e por sua palavra. A maioria foi escrito para ser acompanhado por instrumentos musicais, na adoração. Podemos usar esses salmos hoje para louvor e adoração, pois os cânticos expressam o que está em nosso coração. Agora vem os tipos de salmos. Quando a gente conhece os tipos de salmos, a gente consegue entender melhor o sentido dos salmos. Então, de acordo com o seu propósito e o seu conteúdo, os salmos podem ser classificados da seguinte forma: como súplicas, como hinos de louvor, hinos de ação de graça, hinos de confiança, hinos de Sião, salmos para o rei, salmos Deus Rei, canções dos peregrinos, salmos de sabedoria, salmos para o culto, salmos escatológicos e salmos acrósticos ou alfabéticos, além dos salmos messiânicos. Vou entrar um pouquinho em detalhes em cada um para vocês. Os salmos de súplica, eles também são chamados de lamentação ou pedidos de socorro, tá? O autor reclama por estar passando por uma situação desagradável, como doença, perseguição ou calúnia, e implora a Deus que o ajude. Esses salmos terminam geralmente com uma expressão de gratidão, em que o salmista promete louvar a Deus ou oferecer-lhe sacrifícios. Exemplo de um salmo de súplica é o Salmo 13, é a súplica de uma pessoa, e o 79 de uma comunidade. Então pode ser súplica ou pedido de socorro individual ou lamentação individual quando é de uma pessoa, ou então em grupo, que seria da comunidade, tá? De toda ali a comunidade no templo. Os hinos são canções que falam sobre a pessoa e seu relacionamento com Deus. Há vários tipos de hinos. Hinos de louvor, onde o salmista, como no Salmo 8, ou a comunidade, como no Salmo 111, louvam a Deus porque ele merece ser louvado. Hino de ação de graças, o salmista, como no Salmo 34, ou a comunidade, como no Salmo 67, agradecem a Deus alguma bênção recebida. Hino de confiança, fala-se sobre a fé em Deus, pois ele responde às orações. Salva e abençoa uma pessoa, como nos Salmos 11, 16 e 62. Ou a comunidade toda, como no Salmo 125. Hinos de Sião. Há elogios para Jerusalém, o lugar onde Deus mora com o seu povo. Exemplo, Salmo 46, 48, 76, 87 e 122. Então, os hinos de Sião, eles falam de Jerusalém, tá? Salmos para o rei. Esses salmos, também chamados de salmos reais, elogiam o rei de Israel. Aqui é o rei da terra, tá? Por exemplo, o rei Davi, rei Salomão, tá bom? Então, os salmos para o rei, ou salmos reais, eles elogiam e falam do rei da terra, como representante de Deus na terra. Por meio do rei, Deus ganhava as batalhas e derrotava os inimigos. O rei era o filho de Deus, porque Deus o havia escolhido. Era o ungido de Deus e por isso Deus lhe dava poder. São reais os seguintes salmos. Exemplo, tá para vocês? 2, 18, 20, 21, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132. Os Salmos 2, 72, 110 e 45 são considerados messiânicos, referindo-se a um descendente de Davi, por meio do qual Deus cumpriria finalmente as promessas que tinha feito ao seu povo. Os Salmos de Deus Rei, ou os majestásticos, são os salmos que Deus é louvado como Rei de Israel e do mundo inteiro. Eles são também chamados de salmos de intronização. São exemplos dele: 29, 47, 82, 93, 95 e 99. Às vezes vocês podem encontrar o mesmo salmo com duas classificações, tá? Ele pode ter, às vezes, até metade dele ser uma parte, ser um tipo, e depois a outra metade ser outro tipo. Ou ele pode ter várias estrofes, com cada um sentido, tá? Às vezes, né, mais de uma classificação. A mesma ideia aparece em outros salmos que falam sobre o poder e a grandeza de Deus como Criador de todas as coisas. Exemplo,
Salmo 33, versículos 6 a 7, tá vendo? É só uma parte do Salmo 33. Salmo 74, versículo 12 a 17. Salmo 89, versículo 10 a 13. Salmo 93, só o versículo 1. Salmo 104, versículo 1 a 10. E depois o 26. Salmo 136, versículo 5 a 9. E como libertador de Israel, Deus como libertador de Israel. Tem o Salmo 77, de versículo 16 ao 20, e como Senhor do Universo, Salmo 135, versículos 6 a 7. Como o único e verdadeiro Deus, mais poderoso que todos os deuses, Salmo 86, versículo 8, 95, versículo 3, 96, versículo 4 e 5, e 97, versículos 7 e 9. Tem também os salmos, canções de peregrinos. Eram cantadas quando o povo de Israel vinha para Jerusalém. Então, eles estavam morando em outras cidades, outras partes da terra de Israel, e vinham para a cidade de Jerusalém. Eles subiam, né? Porque Jerusalém ficava no alto. Então, eles iam para Jerusalém para celebrar as festas religiosas, a Páscoa, a Pentecoste, a festa das cabanas. Então, enquanto o povo ia andando da sua terra até chegar lá, em caravanas, por isso que eles são chamados peregrinos, eles iam em peregrinação. E aí eles iam cantando os salmos até chegar lá no templo. E quando chegava no templo, tinha vários degraus para eles poderem subir até chegar lá mesmo em cima no templo. Então tem alguns salmos que também são chamados salmos de degraus. Então pode ser canções de peregrinos ou salmos de degraus, por causa de todos os degraus que eles tinham que subir. Então eles subiam os degraus cantando. Esse exemplo, né, de salmos peregrinos ou salmos de degraus são 84, 122 e os 120 até o 134. Salmos de sabedoria. Esses salmos refletem aspectos da sabedoria encontrada, por exemplo, em Provérbios. Falam da obediência à lei, sobre o temor a Deus, sobre o castigo dos maus e sobre as recompensas das pessoas fiéis. E dão conselhos sobre como as pessoas sábias devem agir. Então, esses salmos de sabedoria, eles são bem parecidos com os provérbios. Por isso que foi citado aqui, por exemplo, o Provérbios. Porque falam de sabedoria, de como ter uma vida, né, segundo a lei de Deus, com moral e sendo obediente, como as pessoas sábias devem viver. Pertence a esse tipo de salmos o 32, o 34, o 37, o 49, o 73, o 112, o 128, além dos salmos 1 e 119, chamados de salmos da lei. O salmo para o culto. Esses salmos para o culto eram usados, como o próprio nome está falando aqui, no culto, lá no templo, tá? Para as cerimônias religiosas no templo. Eles também são chamados de salmos litúrgicos, são usados na adoração pública realizada no templo. Exemplo: 15, 24, 50, 81, 118, 134, 136. Os salmos 30 e 92 indicam a ocasião que deveriam ser cantados. Aí, nesses dois, eles são bem específicos e falam qual é a festa ou qual é a hora que eles devem ser cantados, para que eles servem, qual é a intenção, tá? Salmos escatológicos são os salmos 96 e 98. Recebem esse nome porque falam da história final do Senhor, o Deus que domina o universo. Salmos acrósticos ou alfabéticos. Esse daqui está relacionado, por que é alfabético? Por causa das leis hebraicas. Então, alguns salmos são assim chamados porque seus versículos ou estrofes são na ordem alfabética do alfabeto hebraico. Então, a primeira letra de cada estrofe é a letra do alfabeto. Então, por exemplo, letra A, B, C, D, se fosse nosso alfabeto, né? Lá no alfabeto hebraico tem o nome das letras. Cada estrofe começa com a primeira letra, depois a segunda letra, depois a terceira letra. É como se começasse a primeira estrofe com letra a segunda estrofe letra B, a palavra inicia-se com B, na terceira estrofe a palavra se inicia-se com C. Então, é isso daqui, só que com as letras hebraicas, tá? Isto começam com a primeira letra do alfabeto hebraico e vão até a última letra. Geralmente esses salmos são bem grandes. Salmos messiânicos, onde descreve todo o curso do sofrimento e morte de Cristo. Temos recomendação do próprio Cristo. Ele disse: importava se cumprisse tudo que de mim está escrito nos Salmos. Em Lucas 24, 44, o Senhor Jesus diz isso. Salmos messiânicos: 2, 16, 22, 24, 40, 45, 68, 69, 72, 97, 110 e 118.
Então, esses são os tipos das classificações de salmos. Nos salmos messiânicos, nós podemos ver o Senhor nos seguintes salmos também. Uma função profética, Salmo 22, versículo 22. Com uma função sacerdotal, dizendo que Jesus é o sacerdote supremo. Salmo 40, versículos 6, 8, 22, 49 e 110. Sua função real, como rei dos reis, Salmo 2, 21, 45 e 72. Os sofrimentos do Senhor durante a crucificação, 22 e 16. E a sua ressurreição, 16. No Salmo 22, apresenta o Calvário e a crucificação é retratada com a mais clareza em qualquer outra passagem do Antigo Testamento. Os detalhes são, assim, tremendos. O Salmo 22, versículo 1, é a passagem que está em Mateus 27, 46. O Salmo 22, versículo 6 a 8, está na passagem do Evangelho de Mateus 27, versículo 39, 41 e 43. O Salmos 22, versículo 12 a 13, está retratado também no Evangelho de Mateus, versículo 33 e versículo 44. E o Salmo 22, versículo 28, está retratado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23 e 24. E o Salmo 22, versículo 18, está retratado em Mateus 27, versículo 35. Personagens mencionados nos Salmos. São 73 estão ligados a Davi. Asaf, Salmo 50, 73 e 83. Moisés, somente 90. Salomão, 72 e 127. Coraitas, ou filhos de Corá, 42 ao 49, 84 ao 85 e 87 ao 88. Os filhos de Corá eram os levitas, tá? Por isso que eles tinham bastante também quantidade de salmos. Emã, Salmo 88 e Etã, Salmo 89. Asaf, que também era lá da parte da música, que tocava os instrumentos. Etã e Emã são mencionados como líderes do louvor, designados por Davi para guiar Israel na adoração. Em 1 Crônicas 15, 16 e 17, falam sobre eles. Os três marcavam o ritmo com instrumentos guiando o louvor de Israel, como descrito no versículo 19. Filhos de Corá. Aí entra aqui um pouquinho da história que eu quis falar dos filhos de Corá. Em Números 16, Corá, Datã e Abirão foram líderes de um movimento rebelde que se opõe a Moisés e Arão, dizendo que Deus também poderia falar por meio do povo, através deles. Há uma crítica principalmente com relação a Arão como líder sacerdotal. Corá estava ligado aos levitas. Datã e Abirão se uniram a ele nesse protesto contra a liderança araônica. Há uma prova por parte de Deus para mostrar quem realmente era escolhido por ele. E nesse processo, Datã, Corá e Abirão são tragados pela terra. Essa história aqui está em número 16, se vocês quiserem ler, tá? O texto diz que os familiares de Datã, Abirão, morrem juntamente com eles, porque estavam próximos à tenda, onde a terra se abriu. Mas nada se fala da família de Corá. Em Números 26, 10, 11, essa história é relembrada e nos conta que os filhos de Corá não morreram. A graça de Deus é derramada sobre a família de Corá. Deus julga Corá, que morre, mas preserva sua família. E esses descendentes de Corá são responsáveis por compor grandes salmos. Esses levitas da família de Corá reconhecem que Deus é grande e soberano sobre todas as coisas e por isso eles são preservados pela graça de Deus. Essa parte aqui dos salmos, até já deixei lá no grupo para vocês. Eu lembro que eu tirei uma foto e deixei no grupo para vocês. É da minha Bíblia de Estudo, da Holman, da minha Bíblia de Estudo Holman, tá? Mas já deixei a cópia para vocês lá. Aqui também tem a classificação dos salmos, repetem alguns que eu já falei aqui. E deixa eu ver se tem mais algum que eu não citei aqui. Oração implorando vitórias nas batalhas, que é o Salmo 20. Salmos penitenciais, eu acho que eu não falei aqui, salmos penitenciais. Mas eu deixei isso daqui lá no grupo, tá? Se você às vezes está nova no grupo e não conseguiu achar, é só falar comigo, né, no privado que eu mando para você, que estiver assistindo o vídeo, tá bom? Bom, meninas, essa é a parte da introdução dos salmos que eu fiz e gostaria de compartilhar com vocês. Então, a importância de você ler os salmos é você
conseguir orar. Às vezes, quando você não tem o que falar ao Senhor, não sabe o que falar ao Senhor, às vezes numa ação de graças, numa confissão, numa adoração, no momento que você precisa, né, aumentar sua confiança em Deus, no momento que você precisa de um testemunho, né, do povo de Israel para fortalecer sua fé. Então, os salmos, eles nos ajudam na nossa oração, nos levam até o Senhor. E é a forma com que nós podemos adorar ao Senhor, né? Com a sua própria palavra, é a maneira correta. A melhor maneira da gente adorar ao Senhor é através dos salmos. Se a gente não cantar, a gente orar mesmo. Às vezes não vai ser todo o salmo, mas alguns versículos vai tocar seu coração. Então, esses versículos você sublinha e depois monta, né, para você orar. Às vezes escrever num caderno e você colocar lá, esse salmo é de confiança. Toda vez que eu precisar de aumentar minha confiança, aí você vai lá e, esse salmo é para confissão. Então, toda vez que você, às vezes, quer confessar seu pecado, mas se sente envergonhada, não sabe como se expressar, leia ali primeiro aquele salmo de confissão, que o Senhor, o Espírito Santo, ele vai agir no seu coração e você vai conseguir se expor melhor a Deus. Então, os salmos é uma forma de nos levar até o Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós agora estamos estudando o livro de Provérbios. Assim que terminarmos de estudar o livro de Provérbios, eu venho aqui fazer também um panorama bíblico do livro de Provérbios para vocês. Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Tchau!